Após a morte dos pais, ele teve que se cuidar sozinho. Tudo mudou quando uma gentil empregada perguntou se poderia trabalhar para ele. À medida que passavam mais tempo na mesma casa grande, a relação deles se tornava mais complicada. A empregada era diligente e bem educada. No entanto, ele não podia deixar de se sentir desconfiado dela. Ele achou estranho que uma empregada chique como ela quisesse trabalhar em uma casa pequena. Uma vez, ele a pegou no escritório aparentemente murmurando palavras estranhas de um livro misterioso. Ele também achava que seus olhos roxos estavam tentando cativá-lo de propósito. Quando ela perguntou se ele estava curioso sobre ela, ele a acusou de ler seus pensamentos e confessou que não conseguia dormir à noite por causa de sua curiosidade. A empregada apenas se ofereceu para fazer chá de ervas para ajudá-lo a dormir melhor. Enquanto ela servia o chá no escritório, ele não conseguia parar de se perguntar por que tudo o que ela fazia parecia suspeito. Ele estava ainda mais preocupado porque ela raramente falava, então ele não tinha ideia do que ela estava pensando. Ele se perguntava por que a contratou em primeiro lugar. Quando seus pais morreram em um acidente de carro, ele teve que dispensar seus empregados domésticos. Ele não herdou muito, então não podia se dar ao luxo de manter uma grande equipe. Ele estava determinado a cuidar de si mesmo como proprietário de sua casa. Ele ia fazer isso sozinho. No entanto, não era tão simples quanto ele havia imaginado. Ele tentou cozinhar suas próprias refeições, mas frequentemente acabava queimando-as. Quando lavava suas roupas, usava sabão demais, fazendo bagunça. Até mesmo suas tentativas de usar o aspirador de pó para limpar se transformaram em desastres. A chegada da misteriosa empregada no meio da noite mudou tudo. Inicialmente, ele disse a ela que não poderia contratá-la porque não era rico e tinha acabado de dispensar sua equipe, mas ela disse que não precisaria de pagamento e se ofereceu para ser uma empregada doméstica residente. Quando ele olhou em seus cativantes olhos roxos, ele não pôde resistir e concordou. No entanto, ele não podia negar que a comida que ela cozinhava era a melhor que ele já tinha provado. A casa estava sempre impecavelmente limpa e suas roupas cheiravam maravilhosamente bem após ela lavá-las. Ele começou a se perguntar se ela tinha alguns poderes mágicos. Ele até a acusou de ser uma feiticeira, já que não parecia haver outra explicação para suas habilidades excepcionais. Para sua surpresa, ela admitiu ser uma feiticeira e descobriu-se que ela estava brincando com suas suspeitas o tempo todo. Ela confessou de brincadeira que usava os olhos para enfeitiçá-lo. No entanto, ela ficou surpresa quando ele insistiu que estava certo o tempo todo, mencionando como o viu lendo um livro mágico e recitando feitiços. Ele também descreveu como os olhos dela brilhavam e faziam seu coração disparar. A empregada ficou nervosa quando seu jovem patrão mencionou isso e rapidamente se desculpou, dizendo que precisava fazer compras. Ela esclareceu que estava apenas brincando, e o livro que estava lendo era na verdade sobre tarefas domésticas. Ela não tinha previsto que ele levaria isso tão a sério. Gory estava determinado a descobrir o propósito da empregada ao vir para sua mansão. Um dia, enquanto ela estava pendurando lençóis no quintal, ele a confrontou e perguntou o que ela estava planejando. Ela apenas deu um sorriso irônico, o que só o deixou mais furioso. Ele exigiu saber por que ela estava sorrindo e ela disse provocativamente que ele parecia bonito quando a observava. Sua raiva aumentou, e ele insistiu que ele não sorria assim porque a achava bonita, não importava o quão adorável a empregada fosse. Ele a pressionou para revelar suas intenções, mas ela apenas respondeu que ainda não podia contar a ele. De manhã, a empregada preparou mais um café da manhã delicioso e ele estava realmente agradecido pelas refeições, aproveitando bastante a comida. No entanto, ele não conseguia esquecer um sonho em que ela era uma bruxa. Ainda um pouco desconfiado, ele a acusou de colocar algo em sua comida e até mencionou que a havia visto na cozinha na noite anterior. Mais uma vez, a empregada decidiu provocá-lo de forma brincalhona e confessou que tinha realmente adicionado uma poção de amor à sua comida. O rapaz acreditou instantaneamente que essa era a razão pela qual se sentia tão fortemente atraído por ela, explicando por que não conseguia parar de olhar para ela e por que seu coração acelerava quando seus olhares se encontravam. No entanto, a pobre empregada não tinha feito nada disso. A única razão pela qual ela esteve na cozinha à noite foi para estudar culinária. Ele, inocentemente, a fez prometer não usar mais poções de amor. Mais tarde, quando ela o chamou pelo nome, ele disse que isso fazia parecer que eles eram casados. Ela estava confusa sobre por que ele se sentia assim. Ele explicou que seus pais costumavam se chamar pelo nome e eram profundamente apaixonados. Um pouco envergonhada, a empregada se desculpou e foi às compras. Determinou-se a conhecê-la melhor e procurou por seu nome, pois ainda não o sabia. Encontrou um currículo e descobriu que ela se chamava Lilith. Achou o nome suspeito, mas estava contente por agora saber algo sobre ela. No entanto, durante o jantar, ela o chamou de jovem mestre mais uma vez, o que o surpreendeu. Ele perguntou por que ela não o chamava pelo nome, e ela perguntou se ele queria que ela dissesse seu nome mais vezes. Quando ele concordou, ela disse que isso significaria que eles estavam se aproximando. No entanto, ele discordou da ideia de que chamarem-se pelos nomes os tornaria próximos, enfatizando que ainda não sabia muito sobre ela. Essa resposta deixou Lilith desanimada, mas sua expressão mudou para uma de embaraço quando ele sugeriu que ela deveria lhe contar mais sobre si mesma. Mesmo que o jovem mestre não confiasse totalmente nela, ele reconheceu que se conhecerem poderia mudar isso com o tempo. Depois de preparar o café da manhã para o jovem mestre, Lilith o acordou. Ela havia comprado roupas novas para ele e o informou que o café estava pronto. Embora ele já estivesse acostumado a viver com ela, ainda havia algo suspeito nela. Enquanto ele saboreava a refeição deliciosa que ela havia preparado, alguém bateu na porta. Lilith se ofereceu para atender e, quando voltou, trazia uma caixa contendo o mais recente console de jogos. A empolgação dele era evidente, mas quando ela perguntou se ele gostou, ele de repente percebeu que ela era quem tinha comprado. Ele se lembrou das roupas novas que tinha recebido recentemente, e isso o fez entrar em pânico.
Ele não conseguia entender por que ela de repente estava lhe enchendo de presentes, e sua mente estava cheia de desconfiança. Ele questionou suas motivações, e antes que ela pudesse responder adequadamente, ele a acusou de tentar controlá-lo com esses presentes. Corano, Lilith mais uma vez entrou na brincadeira com suas teorias e disse a ele que ele estava certo. Ela estava realmente tentando domá-lo para que ele pudesse ser dela. Ele jurou que ela nunca poderia controlá-lo, afirmando que ela não precisava usar presentes para provar sua atratividade. Na verdade, ele chegou a dizer que seria ele quem a conquistaria. Depois de um tempo, o jovem mestre estava fazendo seus deveres escolares em seu escritório, mas Lilith continuava interrompendo-o, oferecendo continuamente sua ajuda. Ela oferecia bolos e chá, perguntava se ele precisava de ajuda com suas lições ou se queria que ela apontasse seu lápis. Ele ficou cada vez mais irritado com essas interrupções e, eventualmente, gritou com ela para que ficasse quieta porque ela estava interferindo em seus estudos. Ela imediatamente pediu desculpas e explicou que só queria ajudar. Yuri, vendo que ela iria distraí-lo de qualquer maneira, disse a ela que poderia ficar com ele enquanto ele estudava. Depois de um tempo, Lilith disse que sairia por um momento. Quando ela não voltou imediatamente, ele ficou desconfiado e decidiu procurá-la. Ele a encontrou no quintal e achou que ela poderia estar aprontando algo. Para sua surpresa, ela estava apenas brincando com um gato de rua. Quando ela percebeu que ele estava observando, ela o convidou a acariciar o gato também. Ele concordou e ela provocativamente disse que ele só queria que ela o acariciasse. Envergonhado, ele admitiu que na verdade tinha medo de gatos e não conseguia se forçar a acariciá-los, embora admirasse o quão bonita ela parecia enquanto fazia isso. Ela se ofereceu para ajudá-lo a superar seu medo, mas ele insistiu que poderia fazer isso sozinho. Quando ela o deixou sozinho com o gato, ele fez o melhor para criar um vínculo com ele. Foi desafiador fazer o gato se aproximar dele. Depois de algum tempo, Lilith voltou com comida para o gato e pediu para ele alimentá-lo. O gato comeu feliz o peixe do seu prato. Outro gato de rua então se aproximou e o primeiro gato o defendeu. Percebendo isso, ele decidiu proteger o gato também. Quando Lilith voltou, ele já tinha criado um laço com o gato. Yuri estava desenhando uma flor de hipomeia quando Lilith veio avisá-lo que o almoço estava pronto. Enquanto ele saboreava a refeição deliciosa que ela tinha preparado, não pôde deixar de se perguntar se havia algum segredo na sua culinária. Então ele pediu para ela ensiná-lo a cozinhar, o que os levou à cozinha. Ela ensinou ele a cozinhar, desde cortar os vegetais até fazer seu ensopado favorito. Enquanto estavam cozinhando, ele não percebeu ela adicionando nada especial à comida. Quando provou o ensopado que fez, não tinha exatamente o sabor que ele esperava. Ela explicou que era ainda mais delicioso porque o ingrediente secreto era o amor dela por ele. Ele ficou surpreso com o quanto ela sempre tinha tanto amor para dar, já que a comida dela era sempre saborosa, a casa estava sempre limpa, e suas roupas eram bem cuidadas. Lila ficou vermelha ao ouvir a admiração de seu jovem mestre. Mais tarde naquela noite, Lilith encontrou o desenho que Yuri havia feito mais cedo naquele dia. Ele mostrava flores desabrochando, e Yuri havia comparado sua beleza à cor dos olhos de Lilith. Enquanto o jovem mestre dormia profundamente, ela se esgueirou para o quarto dele para observá-lo dormir, como costumava fazer. Era hora de Yuri voltar para a escola, e Lilith estava preocupada com ele. Ela perguntou se ele tinha certeza de que não queria que ela o acompanhasse. Ele insistiu que ela cuidasse da casa para ele. Antes de sair, ela certificou-se de que a gravata dele não estava frouxa, que o cabelo dele estava bem penteado e que as roupas estavam em ordem. Quando ela percebeu que ele estava apenas olhando para ela brincou, sugerindo que ele estava tão encantado por ela que não queria ir para a escola. Ele respondeu dizendo que eles eram como um casal, já que a mãe dele costumava fazer essas coisas para o pai dele também. Esse comentário fez a empregada corar, e com o rosto vermelho, ela o lembrou que ele se atrasaria para a escola. A jovem, Tsukasa, chegou à escola e avistou Yuri. Ela tinha ouvido de seu mordomo, Fujisaki, sobre o falecimento dos pais de Yuri. Ela se lembrou de como ele havia falado com ela naquela época, mesmo que ela fosse tímida e quieta. Tinha a deixado feliz quando ele conversava com ela. Agora, ela queria ajudá-lo, e tudo o que precisava era de coragem para falar com ele. Enquanto isso, Lilith estava se perguntando por que seu jovem mestre era tão resistente a ela. Ela pensou que ele não acreditava em suas capacidades como empregada doméstica, e isso a deixou ainda mais determinada a trabalhar duro para que ele finalmente a aceitasse. Ela seguiu seu caminho para buscar Yuri, sabendo que ele provavelmente ficaria chateado com ela. No entanto, sendo a empregada dele, fazia parte do seu trabalho recebê-lo em casa. Yuri, na verdade, havia decidido voltar para casa sozinho, e estava prestes a fazê-lo quando avistou Lilith esperando por ele. Isso o deixou ainda mais irritado porque ele já havia dito a ela várias vezes para não ir à escola dele. Tsukasa, por outro lado, o viu e estava prestes a chamar sua atenção. No entanto, Tsukasa observou surpreso enquanto Yuri se aproximava de outra empregada. Ela se escondeu atrás de uma árvore e ouviu Yuri repreendendo a empregada. Para seu choque, ela ouviu eles falarem sobre seu relacionamento especial e como Yuri não queria que ela fosse para evitar atrair atenção devido à sua beleza. Tsukasa começou a especular que eles poderiam estar envolvidos em um romance proibido, e ela ficou bastante animada com a ideia, completamente absorta no potencial relacionamento deles. Ela não percebeu que Fujisaki já estava atrás dela, até ele chamar seu nome e tentar explicar por que ela tinha deixado o carro esperando. Para sua surpresa, Fujisaki também notou a presença de Yuri e Lilith. Acontece que Lilith e Fujisaki já se conheciam. Um dia, Yuri voltou para casa, mas Lilith não estava lá. Ele ficou satisfeito inicialmente porque tinha a casa só para ele. Ele passou o tempo lendo e comendo besteiras enquanto relaxava no sofá. No entanto, sem Yuri saber, Lilith estava na cidade para comprar ingredientes para o jantar dele.
Ela precisava de um ingrediente principal específico, mas ele não estava disponível no mercado local. Apesar dos desafios, ela estava determinada a não desistir e foi para outra cidade só para obter aquele ingrediente. Enquanto isso, Yuri começou a perceber que estava ficando tarde e Lilith ainda não havia voltado para casa. Ele ficou cada vez mais preocupado com o paradeiro dela e por que ela não o informou que chegaria tarde. O silêncio na casa e a ausência dela começaram a preocupar o jovem mestre, e a ansiedade tornou-se evidente em seu rosto. Ele se perguntou por que ela não deixou pelo menos um bilhete para ele, e tentou ligar para ela, apenas para descobrir que ela havia deixado o telefone em casa. Lilith, por outro lado, conseguiu comprar os ingredientes que precisava, mas o tempo estava passando devido a atrasos nas inspeções dos vagões do trem. Ela começou a se sentir ansiosa porque tinha deixado o celular na mansão e não conseguia contatar Yuri naquele momento. Fujisaki, que estava na cidade para comprar o mangá de Lady Tsukasa, viu Lilith e ofereceu-lhe uma carona para casa. Quando ela chegou, encontrou Yuri esparramado no sofá. Lilith pediu desculpas freneticamente por estar atrasada e por não poder contatá-lo. Quando o jovem mestre finalmente levantou a cabeça, ele a acusou de lançar um feitiço sobre ele. Ele alegou que se sentia triste quando ela não estava por perto e insistiu que essa devia ser a explicação, porque ele tinha estado bem quando estava sozinho no passado. Agora ele se sentia solitário quando não estava com ela. Yuri, com os olhos marejados, exclamou que ela devia tê-lo amaldiçoado porque ele não conseguia imaginar viver sem ela. Ele então a fez prometer que não desapareceria sem avisá-lo no futuro. Lilith sabia que seu jovem mestre a observava de perto e não entendia completamente por que tinha chegado a esse ponto. Ela tinha vindo à mansão para assegurar o bem-estar físico e emocional dele, pois sua preocupação com o bem-estar dele a motivou inicialmente. Ainda assim, ele continuava desconfiado dela. Ela entendia o porquê, é claro, já que ela tinha entrado na vida dele sem qualquer aviso. Ela não queria ter uma influência negativa sobre ele, então sua intenção era se aproximar dele. Lilith começou a segui-lo pela mansão, visando cuidar dele o máximo que podia. Yuri, sempre paranoico, achava que ela estava tentando descobrir suas fraquezas e tentou evitá-la. No entanto, no processo, ela tropeçou e acabou caindo em cima dele. Quando ele se levantou, disse a ela que não fugiria mais e que também não a deixaria ir. Apesar disso, o jovem mestre continuou desconfiando dela. Ele muitas vezes a olhava com uma carranca, como quando ela estava varrendo o chão. Lilith decidiu que precisava ser mais madura e responsável para se redimir. Ela o confrontou e perguntou por que ele não se entediava de tanto observá-la. Yuri simplesmente afirmou que ela era suspeita e que estava o desviando de seu plano insidioso. Ele até declarou que nunca se cansaria de observá-la porque poderia fazer isso por toda a sua vida. Lilith estava ficando triste, pois todas as suas tentativas de se aproximar de seu jovem mestre pareciam falhar. Ele continuava desconfiado dela, e ela se sentia desesperada por quão difícil era estar próxima a ele. Em seu quarto, ela refletiu e decidiu tentar outro plano. Ela o convidou para jogar um jogo com ela, sugerindo que poderiam se divertir só os dois. Eles jogaram xadrez, um jogo que ele aprendeu com seu pai. Ele explicou que seus pais eram pessoas gentis, mas estavam sempre trabalhando. Ele tristemente se lembrava das vezes em que ainda podia passar tempo com sua mãe e seu pai. Determinada, Lilith se levantou e disse que estava lá para brincar com ele sempre que ele quisesse. A partir de então, eles acabaram jogando xadrez até o anoitecer e ele continuava insistindo em jogar mais partidas. No entanto, um dia, quando Yuri voltou da escola, ele estava estranhamente quieto e foi direto para o seu quarto. Pressentindo que algo estava errado, Lilith decidiu fazer pudim para um lanche, pensando que isso poderia animá-lo. Ela esperava que ele reagisse como de costume, acusando-a de tramar algo só porque ela lhe serviu pudim. Apesar de seu esforço em fazer a sobremesa, ela não recebeu a reação que esperava. Quando ela ofereceu o pudim na porta dele, ele simplesmente agradeceu e voltou para dentro. Foi a primeira vez que ele não ficou desconfiado dela. Perplexa, ela o seguiu esperando que ele a chamasse e a acusasse de estar tramando novamente. Lilith começou a se preocupar quando Yuri entrou em seu quarto sem reconhecer sua presença. Ela não tinha certeza se ele não a tinha visto ou se estava deliberadamente a ignorando. Ela se perguntou se ele havia perdido o interesse nela e inúmeros outros pensamentos passaram por sua mente. De repente, Yuri apareceu de seu quarto segurando um pedaço de papel. Lilith entrou em pânico, temendo que pudesse ser um aviso de demissão. No entanto, acabou sendo um anúncio sobre um dia de portas abertas na escola, onde pais e responsáveis foram convidados a visitar. Um relutante e envergonhado Yuri disse a ela que esperava que ela viesse. Esta revelação aliviou Lilith, e ela concordou de bom grado em atender ao pedido dele. No entanto, seu mestre insistiu que ela vestisse roupas normais. Para a escola dele, em vez do uniforme habitual de empregada, pois os pais e professores lá eram rigorosos. Lilith teve que vasculhar seu guarda-roupa em busca de roupas adequadas, mas nenhuma de suas roupas estava de acordo com as instruções de Yuri. Ela sentiu desespero ao ter que encontrar uma maneira de obedecer. Na escola, Yuri observava enquanto outros pais e responsáveis chegavam, procurando o rosto familiar de Lilith. Quando ele não conseguiu encontrá-la, sentiu-se desanimado e convenceu-se de que não precisava dela para ir à casa aberta. No entanto, para sua surpresa, ela acabou chegando com Fujisaki. Acontece que ela tinha emprestado roupas de Fujisaki para usar algo adequado para a escola do seu mestre.
Yuri ficou super feliz ao ver Lilith no dia de portas abertas, e no caminho para casa ele agradeceu a ela. Ele disse como tinha ficado contente por ela estar lá. De volta à mansão, Yuri passou o tempo correndo pelos corredores. Quando Lilith perguntou por que ele estava correndo para lá e para cá, ele disse que estava praticando para o próximo dia de esportes, pois os corredores eram perfeitos para treinar sprints. Lilith ofereceu-se para ajudá-lo a praticar, torcendo por ele. Quando ela percebeu, notou que seu mestre não estava praticando e perguntou por quê. Ele respondeu que ela era tão fofa que não conseguia parar de olhar para ela. Então ele a convidou para ir ao dia do esporte apoiá-lo e ela concordou instantaneamente. Um dia depois da escola, o jovem mestre estava apreciando os lanches que Lilith tinha feito para ele. Ele elogiou-a por como ela era incrível por fazer lanches tão deliciosos à mão. Quando ele percebeu que ela estava segurando um livro, ele perguntou sobre isso. Ela mostrou para ele, e acabou por ser um plano de treino para um dia especial de esportes. Ela queria ajudá-lo a treinar para o dia do esporte. Yuri ficou radiante ao ouvir isso. Não só ela estaria lá para apoiá-lo, mas também estava disposta a ajudá-lo a treinar. Ele agradeceu sinceramente e juntos treinaram para os vários eventos do dia do esporte. Após todo o treinamento, ele começou a reclamar de como estava cansado. Lilith disse que lhe daria uma massagem para garantir que o cansaço não o afetasse na manhã seguinte. Enquanto ela massageava sua perna dolorida, ele disse o quão incrível ela era, surpreso que ela pudesse fazer uma massagem tão boa. No entanto, ele ficou desconfiado novamente e sugeriu que ela pudesse estar usando mágica. Lilith simplesmente disse que sabia como fazê-lo se sentir bem. Em resposta, ele exclamou que isso era injusto e exigiu que ela lhe dissesse como fazê-la se sentir bem. Lilith corou-se ao ouvir suas palavras. Em outra ocasião, Yuri acordou mais cedo do que o habitual e se encontrou andando pelos corredores. Ele notou que a porta da cozinha estava entreaberta, com luz saindo dela. Ele viu que Lilith já estava trabalhando duro, percebendo que ela sempre acordava cedo. Ela estava preparando seu almoço para o dia de esportes e ele apreciava muito seus esforços. Mais tarde, Lilith se despediu de Yuri enquanto ele estava prestes a ir para a escola. E então ela saiu correndo. O dia dos esportes começou e o primeiro jogo foi cabo de guerra. No entanto, alguns dos colegas de equipe do Yuri o insultaram, chamando-o de pobre e dizendo para não atrapalhá-los. Em vez de recuar, Yuri desafiou-os a não fazer o mesmo. Tsukasa, que testemunhou toda a troca, ficou impressionada com o quão competitivo Yuri havia se tornado. Ela ouviu a empregada torcendo por seu mestre e percebeu que ele se tornara tão ferozmente competitivo por causa de Lilith. Tsukasa decidiu torcer ainda mais por ele e se aproximou, sugerindo que eles deveriam trabalhar como uma equipe e fazer o melhor que pudessem. Juntos, eles conseguiram vencer o cabo de guerra. Yuri confidenciou a Tsukasa, dizendo que ele só queria ganhar os jogos do dia do esporte para ver Lilith sorrir. Tsukasa observou como Lilith se aproximou de Yuri, elogiou-o pela vitória e o chamou de incrível. Yuri claramente apreciou os elogios dela. Tsukasa ficou tão emocionado com a boa relação entre eles que isso deixou Fujisaki preocupado. Os quatro acabaram almoçando juntos, e Tsukasa e Yuri saborearam a deliciosa comida preparada por Lilith. Depois que Tsukasa elogiou Lilith por ser uma empregada incrível, Yuri de repente ficou quieto. Lilith perguntou ao seu mestre o que estava errado, e ele por sua vez perguntou se ela estava incomodada por ter que participar tanto da casa aberta quanto do dia esportivo, além de acordar cedo para preparar o almoço dele. Ela o tranquilizou dizendo que estava feliz em fazê-lo. Mais tarde, Lilith descobriu que os pais irresponsáveis iriam participar de uma corrida de obstáculos. Isso a lembrou de seus pais. Sua mãe era corredora de pista e seu pai também era notável. Ela se sentia feliz que seu mestre dependia dela, mas também tinha medo de cometer um erro. Ela começou a se perguntar o que seu mestre achava dela. Quando a corrida começou, Lilith inicialmente se considerava apenas uma empregada contratada, lá para ajudar seu jovem mestre a crescer saudável. Quando ela venceu a corrida, logo percebeu que ele havia pedido para ela se vestir confortavelmente para cuidar dela. Ele veio dizer o quão incrível ela era, e ela explicou que tinha feito o seu melhor por ele. Mas um grupo de outras crianças criticou Yuri, afirmando que era injusto ele usar sua empregada em uma corrida destinada a pais irresponsáveis. Yuri a defendeu e insistiu que ela era sua família. Lilith ficou profundamente comovida com suas palavras e corou. Ela agradeceu pelas palavras dele, mas perguntou se ele tinha certeza sobre seus sentimentos. Ele a tranquilizou fortemente, afirmando que ela era mais do que apenas uma empregada, e que quando ela estava feliz, ele também estava. Em uma reviravolta um tanto divertida, ele a acusou de controlar como ele se sente, novamente considerando-a suspeita. Lilith estava comprando alguns ingredientes para o jantar e encontrou o repolho mais saboroso e acessível na loja. Enquanto pensava no que cozinhar para o jantar, ela decidiu fazer sopa de frango com creme e repolho. No entanto, enquanto fazia compras, nuvens escuras se formaram e o trovão começou a roncar ameaçadoramente. De volta à mansão, Yuri estava absorto em seus livros quando ouviu o trovão e viu a chuva pela janela. Preocupado com Lilith, que ainda não tinha voltado para casa, ele correu imediatamente do escritório para a porta para ver como ela estava. Lilith e os itens que ela havia comprado estavam encharcados pela chuva. Sem hesitar, ele pegou algumas toalhas e as entregou a ela para se secar. Ele instruiu-a a tomar um banho para evitar pegar um resfriado. Mesmo diante de seu jovem e sério mestre, Lilith não pôde resistir a provocá-lo, mantendo um ar de mistério e brincadeira sobre suas intenções e pensamentos em relação a ele. Ela chegou ao ponto de convidá-lo para tomar banho com ela, o que o deixou atordoado.
Ele disse a ela que não podia ser tão impaciente e que só poderia fazer tal sugestão depois que estivessem casados. Surpresa com suas palavras, o rosto dela ficou vermelho, lisonjeada com a ideia do que ele tinha em mente para o futuro deles juntos. Na manhã seguinte, Lilith foi ao escritório para oferecer uma xícara de café que havia preparado para o jovem mestre Yuri. No entanto, Yuri engasgou com o café devido ao excesso de sal. Lilith havia usado sal em vez de açúcar por engano. A suspeita voltou à mente de Yuri, e ele decidiu observá-la de perto enquanto ela realizava suas tarefas diárias. Enquanto Yuri a observava, um livro caiu em seu rosto, fazendo o nariz de Lilith sangrar. Yuri entrou em pânico e não sabia o que fazer. Lilith tentou limpar o sangue e continuar a limpeza, mas Yuri a impediu. Ele verificou sua testa e percebeu que ela tinha febre. Com uma preocupação genuína, ele a guiou de volta para seu quarto. Lilith tentou se levantar e continuar trabalhando, mas não conseguiu evitar chorar, temendo que sua fraqueza e doença pudessem levá-la a ser afastada de seu jovem mestre, especialmente se ele chamasse um médico. Yuri tranquilizou Lilith, dizendo que nunca a substituiria por ninguém e nunca a deixaria sair do seu lado. Lilith descansou à noite e voltou às suas tarefas de manhã, determinada a dar mais eficiência ao seu trabalho para compensar sua ausência na noite anterior. Enquanto fazia suas tarefas, Yuri apareceu ao seu lado, ajudando-o a limpar as janelas. Lilith ficou surpresa com as ações dele, pensando que ela o estava mantendo cansado e trabalhando porque ficou doente. Ela tentou impedi-lo, mas ele disse que queria ajudar, pois era outra forma de passar mais tempo com ela. Tocada por suas palavras, eles continuaram a limpar a mansão juntos. Depois de completar as tarefas, Yuri começou a escolher sua fantasia de Halloween para a festa de Halloween de Tsukasa, para a qual foram convidados. Ele acabou decidindo se fantasiar de sábio e permitiu que Lilith escolhesse a cor da gema a ser colocada em seu bastão. Em seguida, eles revisaram a fantasia de Lilith, e ela estava animada com a ideia de se vestir para a festa também. Quando chegaram à mansão de Tsukasa para a festa de Dia das Bruxas, Yuri estava vestido de sábio, enquanto Lilith havia se esforçado para usar uma fantasia de dragão. Tsukasa gritou e expressou sua adoração por eles dois, romantizando o vínculo deles como casal. Tanto Yuri quanto Lilith ficaram envergonhados com tanto carinho e suas reações não passaram despercebidas pelo mordomo Fujisaki. Yuri, Lilith e Tsukasa entraram na mansão e se viram em um cômodo cheio de empregadas, doces e decorações de Halloween que refletiam a riqueza da família de Tsukasa e o grande número de pessoas cuidando deles. Tsukasa estava vestido como um herói, Yuri como um sábio e Lilith como um dragão. Tsukasa achava que algo estava faltando na festa, uma princesa que precisava ser salva pelo herói. As empregadas se juntaram e transformaram Fujisaki em uma linda princesa com traços suaves. Todos aproveitaram a festa de Halloween, tiraram fotos e criaram memórias duradouras. Quando o dia chegou ao fim, eles se despediram, gratos pela diversão que compartilharam. No dia seguinte, depois da escola, Tsukasa encontrou Yuri indo para casa e chamou-o, entregando-lhe um envelope com suas fotos. Yuri viu uma foto de Lilith e dele, ambos sorrindo enquanto aproveitavam seus doces. Isso o encheu de vontade de voltar para casa e ser recebido por Lilith. Assim que chegou em casa, abriu a porta sem aviso e encontrou Lilith com uma expressão triste e surpresa. Ele percebeu que ela estava apressadamente escondendo algo e ficou preocupado e curioso. Ele sentiu que sua declaração anterior sobre ela ser menos suspeita nos últimos dias não era verdade, já que ela estava escondendo algo dele. Enquanto jantavam, ele percebeu que a comida estava estranhamente sem gosto, e Lilith estava estranhamente silenciosa. Quebrando o silêncio, Lilith o lembrou da primeira vez que ele provou a comida dela. Na época ele estava desconfiado, mas ficou agradavelmente surpreso com o quão delicioso estava. Ela sorriu tristemente e disse que seria a última vez que ele a veria porque recebeu uma mensagem para retornar ao seu mestre designado. Yuri ficou furioso e confuso com o anúncio de Lilith de que ela tinha que ir embora. Ele tentou convencê-la a desistir, lembrando-a de que ela prometeu ficar até que ele pudesse descobrir o mistério de sua identidade. Lilith chorou e amassou a carta, jogando-a fora, pois ela havia decidido ficar com seu jovem mestre apesar da mensagem. A cena então mudou para a escola deles na sala de aula de Yuri durante a aula, onde foram encarregados de colorir graficamente de forma criativa. Tsukasa notou que Yuri havia colorido todo o gráfico de roxo e percebeu que algo o estava incomodando. Yuri estava sentado em um banco do lado de fora da sala de aula, perdido em contemplação, e Tsukasa se aproximou dele para perguntar se ele estava se sentindo mal com a tarefa. Yuri respondeu que não conseguia parar de pensar em sua empregada todos os dias na escola, e isso estava o incomodando. Ele continuou a expressar seus pensamentos, mencionando a deliciosa comida de Lilith e como ele se sentia triste se Lilith estivesse triste. Ele chegou à conclusão de que devia estar doente. Tsukasa ficou perplexo com suas explicações confusas e frustrada com o que ela não conseguia entender direito. Enquanto Yuri voltava para casa, ele não parava de se perguntar o que o amor realmente significava. Quando ele chegou em casa, Lilith o cumprimentou na porta da frente com suas habituais cantadas brincalhonas que normalmente o faziam corar. No entanto, dessa vez ele passou por ela, perdido em pensamentos profundos. Lilith tentou se aproximar dele uma segunda vez, mas ele continuou a ignorá-la. Na terceira tentativa, ela pensou que talvez tivesse exagerado na abordagem, mas a reação dele permaneceu a mesma. Preocupada, ela finalmente perguntou a ele se algo o estava incomodando, e ele tentou falar, mas não conseguiu encontrar as palavras. No dia seguinte, depois da escola, Yuri se aproximou de Tsukasa e pediu conselhos sobre seus sentimentos. Tsukasa ficou tocada pela abertura dele em compreender suas emoções e se ofereceu para ter uma discussão mais aprofundada sobre seus sentimentos na casa dela, além de ajudar a entender o significado do amor.
Na casa de Tsukasa, Yuri foi apresentado à mãe dela, que o recebeu de braços abertos. Eles saborearam financiers, um doce delicioso que Tsukasa adorava. Durante a conversa, Tsukasa perguntou se podiam convidar Lilith para o chá, mas o medo de Yuri de perder Lilith para servir a família de Tsukasa começou a dominá-lo. Tsukasa o tranquilizou, acreditando que Lilith parecia muito feliz ao estar com ele e que seu vínculo era forte. Yuri não podia deixar de se sentir inadequado, perguntando-se se poderia realmente fazer Lilith feliz. As palavras reconfortantes de Tsukasa o fizeram se sentir melhor e o assunto voltou a ser o amor. Tsukasa ofereceu a ele numerosos livros românticos para ajudá-lo a entender melhor o sentimento por meio do contexto da literatura. Quando Yuri chegou em casa, Lilith o recebeu na porta da frente. Ele ficou lá parado, olhando para ela por um momento, e Lilith ficou intrigada com o olhar demorado dele. De repente, Yuri ficou vermelho, tomado pelo pensamento de fazer Lilith feliz ao seu lado. No dia seguinte, na sala de aula, o professor lhes deu a tarefa de criar uma obra de arte que capturasse a verdadeira essência de algo ou alguém. Yuri estava decidido a desenhar Lilith para seu trabalho enquanto tentava atingir seu objetivo de revelar a verdadeira natureza dela. Ele conseguiu completar um desenho dela pela primeira vez, mas quando mostrou para Lilith, parecia insatisfeito com seu trabalho. Ele decidiu começar do zero. Lilith elogiou seu desenho inicial, mas Yuri insistiu que não capturava a sensualidade, beleza e estilo dela de uma maneira que ele gostasse. Ele fez várias tentativas, mas não conseguiu se satisfazer e perdeu o sono pensando demais sobre isso. Lilith tentou vários métodos para ajudá-lo a relaxar e dormir, como colocá-lo na cama, dar-lhe leite e tocar música suave, mas nenhum deles funcionou. Não foi até ela sugerir dormir com ele que ele finalmente conseguiu descansar. Yuri acordou se sentindo revigorado e cheio de energia. E mencionou que teve um sonho com sua mãe cantando a canção de ninar que Lilith costumava cantar para ele quando era criança. No dia seguinte, ele terminou o desenho e mostrou para a classe a tempo. Ele expressou sua admiração e gratidão a Lilith na frente da turma, reconhecendo-a como um membro importante de sua família. O desenho de Yuri até ganhou um prêmio no concurso de desenho da escola. Durante outro sonho, Yuri viu uma garota com cabelo roxo enquanto ele fazia um anel de flores para ela. Quando ele se aproximou da garota, ela desapareceu e a doce expressão de Lilith substituiu a dela. Isso o deixou pensando porque Lilith ainda estava trabalhando em seu dia de folga agendado. Ela explicou que se sentia responsável pelas tarefas matinais, apesar do seu dia de folga, mostrando sua dedicação ao seu papel como empregada doméstica dele. Lilith informou Yuri que iria sair em seu dia de folga, e ela estava deslumbrante em seu vestido cor de vinho. Ao ver sua beleza, o lápis de Yuri caiu no chão e ele percebeu que ela poderia estar se arrumando para um encontro. Essa ideia o incomodou. Quando Lilith perguntou se estava tudo bem ela tirar o dia de folga, ele a tranquilizou dizendo que era seu dever como mestre permitir o tempo pessoal de sua serva. Ela foi encontrar alguém, mas enquanto esperava, foi guiada por um cheiro delicioso até uma padaria cheia de doces, sobremesas e o pão que Yuri gostava. Ela decidiu comprar alguns doces para ele. Lilith, enquanto se dirigia ao café, viu duas crianças brincando e não pôde deixar de se preocupar com Yuri em casa. No entanto, ela deixou esses pensamentos de lado quando Fujisaki chegou e começaram a discutir sobre o assunto importante pelo qual estavam lá. Elas conversaram sobre a constante preocupação de Lilith com seu jovem mestre e ela acabou perguntando a Fujisaki se ela já se preocupou com Tsukasa. Inicialmente, Fujisaki negou isso, mas Lilith podia sentir que ela invejava o vínculo entre Tsukasa e sua empregada, que parecia mais profundo do que o que ela tinha com Yuri. Lilith confessou que ainda não tinha aberto totalmente seu coração para Yuri, e ainda estava ansiosa com isso. No entanto, Fujisaki apontou o quanto ela havia mudado de ser a pior aluna da escola de empregadas, segundo boatos, para se tornar uma cuidadora amorosa e responsável por Tsukasa. Esta conversa fez Lilith perceber a força de seu próprio relacionamento com seu jovem mestre. Recebeu uma mensagem de Tsukasa, que estava extasiado ao saber sobre a conversa deles e o que Lilith havia compartilhado com Fujisaki. Enquanto isso, Yuri vinha seguindo secretamente Lilith, consumido pela paranoia sobre com quem ela estava. Ele notou uma mãe e uma criança por perto, e quando a mãe cantou uma canção de ninar para seu filho, algo na mente e no coração de Yuri foi despertado. Yuri voltou para casa antes que Lilith chegasse e esperou por ela na porta da frente. Quando ela chegou com produtos para ele a confrontou diretamente sobre a conversa deles com Fujisaki e expressou seu medo de ela o deixar. Ele também mencionou a garota que seus pais trouxeram para casa, e perguntou a Lilith se ela era aquela garota o tempo todo. Ela assentiu, e ele expressou sua frustração sobre o segredo dela neste assunto importante. Lilith, compreendendo a necessidade de transparência, decidiu abrir seu coração para ele. Lilith teve a chance de ver Yuri no jardim, onde ele já estava acordado. Ele deu a ela um anel de flores que lembrava suas memórias de infância. Após a escola, Yuri teve um encontro com Tsukasa, que estava ansioso para saber sobre o progresso dos sentimentos dele por sua empregada doméstica. Yuri simplesmente disse que eles dormiram juntos, mantendo seus verdadeiros sentimentos para si mesmo. Percebendo que Lilith também estava ansiosa, Yuri correu para casa para confessar seu amor por ela. No entanto, ao chegar, uma empregada de cabelos laranja deu a notícia de que Lilith precisava voltar para sua tarefa anterior na mansão onde ela trabalhava. Nakashima Natsumi, uma antiga colega de classe e trabalhadora daquela mansão, também estava presente.
Eles ofereceram chá a ela e insistiram que voltasse. Quando Lilith pediu a opinião de Natsumi sobre o que aconteceria se ela se recusasse a voltar, ela aguardou sua resposta. Natsumi expressou suas preocupações, argumentando que Lilith estava melhor servindo seu antigo mestre, dada a incapacidade da criança de provê-la. Yuri, no entanto, objetou veementemente, afirmando que Lilith era sua empregada. Suas palavras se transformaram em um apelo sincero para manter Lilith ao seu lado. Apesar de todas as discussões, Lilith permaneceu firme em sua decisão de ficar com Yuri. Natsumi decidiu permanecer na pequena mansão, observando o trabalho diligente de Lilith para chegar a uma decisão final. Ela começou testando as qualificações de Yuri como mestre. Ela perguntou sobre o seu conhecimento da teoria da relatividade, ao que Yuri explicou que estava estudando gestão financeira e mostrou a ela seu cofrinho cheio de sua mesada, que pretendia usar para um presente futuro para Lilith. A sinceridade e consideração de Yuri emocionaram profundamente Natsumi, embora ela ainda não conseguisse acreditar na sua bondade. Frustrada, Natsumi estava prestes a dizer algo desagradável sobre seu jovem mestre, mas o peso de suas palavras fez com que a lâmpada na mesa caísse e quebrasse. Yuri expressou sua verdadeira preocupação com o bem-estar de Lilith. Ele pediu para ela buscar uma vassoura para limpar a lâmpada quebrada. Ele mencionou que Natsumi deve amar Lilith, considerando o esforço que ela fez para tentar trazê-la de volta para o bem dela. No meio dessa conversa, Natsumi ficou envergonhado, mas conseguiu encontrar coragem para confessar seus sentimentos a Lilith. Ele revelou seu amor por ela, abrindo seu coração para a pessoa por quem se importava profundamente. No dia seguinte, Yuri foi para a escola e disse às duas empregadas que estava indo embora. Eles ficaram em casa. Lilith estava ansiosa para limpar e fazer afazeres, então varreu o chão e limpou as janelas. Ela disse a Natsumi para não ajudá-la porque era tratada como visitante. Quando Lilith terminou as tarefas, decidiu descansar e tomar chá com Natsumi. No entanto, ela percebeu que era hora de Yuri voltar da escola. Ela foi até a porta da frente para recebê-lo. Quando Yuri entrou na casa, ele estava suando muito. Ele expressou seu amor por Lilith e disse que estava pensando nela o dia todo. Isso embaraçou Lilith e Natsumi porque a confissão de Yuri foi muito direta. Natsumi lembrou como seu mestre havia sido gentil com ela quando era mais jovem e sentiu-se menos corajosa do que Yuri por não se expressar. Quando Lilith perguntou sobre isso, Natsumi deu de ombros e foi embora. Mais tarde, quando Yuri voltou depois de trocar de roupa, ele perguntou a Natsumi se ela era realmente uma empregada, porque ela não era boa em tarefas domésticas. Isso a insultou, e ela tentou provar suas habilidades puxando um balde de água de forma imprudente, mas acabou caindo e molhando Lilith e ela mesma. Yuri ficou preocupado com o bem-estar delas e sugeriu que tomassem um banho para evitar pegar um resfriado. Lilith convidou Natsumi para se juntar a ela no banho, e embora Natsumi estivesse embaraçada, ela não recusou o convite. Enquanto tomavam banho juntas, tiveram uma conversa honesta e sincera. Lilith pediu desculpas por ser dura com Natsumi e expressou sua crença no amor sincero e puro de Natsumi. No entanto, Lilith também queria que Natsumi entendesse e respeitasse seus próprios desejos. Ter Natsumi com ela deixava Lilith bastante feliz, pois aliviava o peso que sentia em relação à forma como suas ações eram percebidas pelos jovens mestres. Yuri, em particular, tinha se tornado menos desconfiado dela e começou a confiar mais nela. Natsumi comentou que acreditava que os sentimentos profundos de Lilith vinham da felicidade avassaladora de saber que o mestre a adorava. Isso fez com que um rubor e lisonja aparecessem no rosto de Lilith. Enquanto Natsumi pensava mais sobre a personalidade do jovem mestre, ela começou a entender por que Lilith estava tão determinada a ficar na mansão, apesar de quaisquer desafios que pudesse enfrentar. Em um dia ensolarado na mansão, Lilith foi à procura de Natsumi. No entanto, ao entrar no quarto, ela o encontrou vazio, exceto pelo pacote de batatas fritas de Natsumi e um copo vazio de suco. Lilith decidiu assar alguns biscoitos para Natsumi aproveitar e se perguntou para onde ela tinha ido. Antes de sair, Lilith notou uma revista aberta na mesa, aberta em uma página com presentes de Natal. Ela não pôde deixar de rir, pensando que talvez Natsumi tivesse alguém especial em mente para o Natal. Enquanto isso, Natsumi saiu da mansão e foi para a escola de Yuri, em um dia típico de frio. Enquanto estava na escola, Tsukasa continuou a importunar Yuri sobre seu relacionamento com Lilith e o que estava acontecendo entre eles. Tsukasa tinha ideias românticas em mente para os dois e continuava perguntando a Yuri sobre o relacionamento deles. Yuri contemplou por um momento e explicou que outro membro da família havia se juntado à mansão, e a alma de Tsukasa havia deixado seu corpo porque ela estava pensando em um bebê que ainda não tinha nascido. Felizmente, a realidade era diferente do que ela esperava. Ao sair do campus, Yuri falou sobre a presença de Natsumi na mansão, e como isso tornou a casa mais vibrante. Natsumi notou Yuri se aproximando dela, e por um breve momento, pensou que Tsukasa poderia ser alguém com quem Yuri estava traindo, embora ele tivesse confessado seu amor por Lilith. Essa raiva inicial dissipou-se quando ela viu Fujisaki, que viera buscar Tsukasa para suas aulas de piano. Yuri e Natsumi então voltaram para casa, e Natsumi compartilhou seus planos de dar um presente de Natal para Lilith como uma forma de expressar sua gratidão e amor por ela. No entanto, quando ela perguntou a Yuri se ele tinha alguma ideia do que Lilith queria, ele estava tão perdido quanto ela. No caminho para casa, enquanto discutiam, Yuri foi propositalmente esbarrado por dois estranhos que exigiram que ele pagasse pelos pães que haviam caído no chão. Yuri retrucou, dizendo que eles estavam errados. Essa resposta irritou os estranhos, e eles tentaram atacá-lo. Natsumi interveio e usou seu carisma para impedi-los de bater em Yuri. Ela também o lembrou de ficar longe de problemas, pois isso preocuparia Lilith, ao que ele concordou.
Assim que voltaram para casa, entraram em uma sala para discutir o plano secreto. Eles queriam fazer uma festa de Natal para comemorar com Lilith. Eles conversaram mais sobre como se preparar e como manter a surpresa em segredo. No dia seguinte, Yuri foi para a escola enquanto Natsumi estava preocupada em descobrir o que Lilith gostaria de ganhar no Natal. Yuri esbarrou em Tsukasa na escola e compartilhou seus planos de organizar uma festa de Natal para Lilith. Tsukasa, sendo um romântico sempre solidário, prontamente concordou em ajudá-lo a atingir esse objetivo. Ela sugeriu discutir os detalhes na mansão dela, e foi exatamente o que fizeram. Com os preparativos agora completos, a única tarefa restante era manter Lilith longe da mansão enquanto decoravam e preparavam tudo para a festa. Mais tarde naquela noite, enquanto Yuri jantava, Natsumi mencionou a ideia de comemorar o Natal. Lilith sorriu com a ideia e perguntou sobre os planos de Yuri. Yuri explicou que não celebraria o Natal com eles, pois havia recebido um convite para uma festa de Natal de Tsukasa. Natsumi perguntou a Lilith se poderia passar o Natal com ela, e Lilith concordou com entusiasmo. Embora Yuri estivesse um pouco desapontado com esta notícia, Lilith concordou com seus planos e sentiu uma sensação de responsabilidade para lhe dar um presente. Durante as horas de sono, Lilith acendia sua vela e trabalhava para terminar o cachecol de crochê que pretendia dar a Yuri. No entanto, Yuri a pegou no flagra, e ele veio lhe dizer algo. No dia de Natal, Natsumi e Lilith estavam se preparando para sair da mansão para celebrar fora. Lilith estava preocupada que Yuri pudesse se perder enquanto ia sozinho para a mansão de Tsukasa, mas Yuri a assegurou que não se perderia. O plano para manter Lilith fora da casa correu bem. Na hora certa, Fujisaki e Tsukasa chegaram para começar os preparativos. Tsukasa reclamou por ter sido designado para fazer as decorações enquanto Yuri e Fujisaki estavam ocupados decorando o bolo e preparando a refeição da noite na cozinha. Yuri perguntou se a cobertura estava boa o suficiente, e quando Fujisaki limpou um pouco de cobertura do nariz, ela mencionou que tinha se acostumado a tais atividades com Tsukasa e que não era complicado. Yuri expressou sua inveja do calor e proximidade entre Tsukasa e Fujisaki. Fujisaki corou com um elogio e refletiu sobre como ela havia mudado desde que Tsukasa entrou em sua vida. Em pouco tempo, Tsukasa já estava tirando fotos dos dois, mas Fujisaki confiscou as fotos. Tsukasa reclamou de não estar com eles enquanto preparavam, então Fujisaki pediu que ela ajudasse colocando morangos no bolo. Enquanto Natsumi estava nervosa e ansiosa, ela tentou distrair Lilith. Lilith percebeu a inquietação de Natsumi e perguntou se algo estava errado. Natsumi ficou atrapalhada e quase caiu enquanto tentava comprar crepes para elas. Elas se sentaram em um banco e Natsumi limpou o sangue do nariz. Ela quebrou o silêncio e se desculpou por se juntar a Lilith quando ela poderia ter outros planos com outra pessoa. O mal-entendido deixou Natsumi ainda mais embaraçada. E ela explicou sua perspectiva. Uma vez que tudo foi esclarecido, elas desfrutaram de sua refeição ao ar livre e comemoraram o Natal juntas. No caminho de volta para casa, Lilith surpreendeu Natsumi com presilhas de cabelo fofas como presente de Natal e, em troca, Natsumi deu a Lilith seu presente. Quando Lilith abriu a caixa, encontrou uma caneta fofa dentro. Natsumi queria que Lilith usasse essa caneta para responder às suas cartas, e isso trouxe uma felicidade genuína para Lilith. Quando finalmente chegaram à porta da frente da mansão, tudo estava escuro, e de repente as luzes se acenderam. Natsumi ficou maravilhada com a beleza da surpresa. Quando virou a cabeça para convidar Lilith a entrar para ver, percebeu que Lilith havia desaparecido. A luminosidade dentro da mansão despertou sua curiosidade, e ela decidiu entrar. Para sua surpresa, foi Natsumi que foi cumprimentado pelos outros. Lilith explicou que Yuri tinha contado a verdade sobre a surpresa quando a viu tricotando no quarto na noite anterior. Ele não conseguiu mentir para ela, e decidiu surpreender Natsumi em vez disso. Dominada pela felicidade, Natsumi caiu de joelhos, profundamente emocionada com a surpresa. A celebração aconteceu, e todos, incluindo Tsukasa e Fujisaki, desfrutaram da comida e das festividades. Lilith diligentemente limpou a bagunça e a desordem da festa de Natal, transformando o lugar em um lar brilhante para seu jovem mestre. O salão emanava sofisticação, e Lilith olhou ao redor com satisfação. Graças à ajuda do jovem mestre e de Natsumi, a tarefa foi concluída rápida e facilmente. Com alegria, Lilith teve a ideia de preparar um pouco de chá antes que o jovem mestre voltasse para a casa das compras. Um carro preto e elegante parou em frente ao portão da mansão, e um homem em um terno verde claro caminhou até a porta e tocou a campainha. Lilith, que estava preparando o jantar, ouviu a campainha e foi até a porta, onde ficou surpresa ao encontrar seu antigo mestre. Ela o deixou entrar, caminhando pela rua de volta à mansão. Natsumi, que estava com Yuri, reclamou do peso das compras que carregava. Enquanto caminhavam, um pouco depois, ela quebrou o silêncio e agradeceu a Yuri por permitir que ela expressasse seus sentimentos e carinho por Lilith após estarem separadas. Agora, ela estava disposta a voltar e expressar seu amor por seu mestre. Confuso, Yuri perguntou a ela por que ela amava tanto Lilith quanto seu mestre ao mesmo tempo. Natsumi tentou explicar os diferentes tipos de amor que uma pessoa pode sentir por diferentes pessoas, esperando que ele pudesse entender com o tempo. Depois, eles se apressaram para voltar para casa e levar a Lilith as coisas que ela precisava na mansão e jantar juntos. De volta à mansão, Lilith serviu ao seu antigo mestre uma xícara de chá fresco, e ele começou a perguntar a ela sobre sua vida na mansão.
Inicialmente, as respostas dela eram breves. No entanto, ela pediu desculpas sinceras por deixá-lo e a mansão dele. O calmo velho mestre insistiu e perguntou se a partida dela tinha algo a ver com o passado dela. Lilith então explicou que quando seus pais faleceram, ela perdeu sua casa e foi passada de um parente para outro. Quando não tinha mais aonde ir, os pais de Yuri lhe ofereceram esperança e um lugar para ficar, proporcionando-lhe uma sensação de segurança. Ela mencionou que sua estadia na casa deles era em parte um gesto de gratidão aos seus pais, e principalmente porque os pais de Yuri não queriam abandoná-la, assim como seus próprios pais haviam feito. Lilith continuou sua história, compartilhando que quando atingiu a idade certa, decidiu se matricular em um internato para retribuir aos pais de Yuri assim que se formasse. No entanto, quando ela estava perto de alcançar seu objetivo, foi designada para cuidar de seu velho mestre. Então veio a trágica notícia de que os pais de Yuri haviam falecido em um acidente. Naquele momento, tudo que Lilith conseguia pensar era estar lá para Yuri, porque ela se via nele, sentindo que não pertencia a lugar algum e não tinha para onde ir. Essa narrativa ressoou com seu antigo mestre e o ajudou a entender melhor suas intenções. Quando a discussão estava chegando ao fim, Yuri e Natsumi chegaram bem a tempo de ver Lilith e seu antigo mestre juntos. O rosto de Natsumi ficou vermelho ao vê-lo, sabendo que ele estava lá para buscá-la. Lilith apresentou seu antigo mestre a Yuri, que se sentiu ameaçado por ele poder levar Lilith embora dele. O velho mestre riu da preocupação de Yuri e garantiu a ele que não tinha a intenção de levar Lilith embora. Ele não estava preparado para que partissem. Agradeceu a Lilith por cuidar de Natsumi e se despediu. Lilith também expressou sua gratidão ao antigo mestre por compreender e ele sorriu, olhou para Yuri e pediu que cuidasse de Lilith. Logo depois, o velho mestre e Natsumi partiram. Ambos jantaram, mas parecia estranho devido ao tempo prolongado que passaram com Natsumi. Eventualmente, Lilith reuniu coragem para perguntar a Yuri se ele queria sair com ela, o que ele considerou um encontro. No dia frio e frio que se seguiu, eles saíram para uma caminhada. Enquanto caminhavam, Yuri elogiou Lilith por seu vestido, dizendo a ela como ela estava bem nele. O rosto dela ficou vermelho, e ela tentou controlar suas emoções. Ela sugeriu que eles se aquecessem com um pouco de chocolate quente em um café. No café, eles tiveram uma conversa sobre vários assuntos. Enquanto ele olhava para Lilith, Yuri reuniu forças para levá-la a um lugar especial. Eles ambos visitaram o túmulo dos pais dele, e Yuri sentiu remorso por não ter visitado antes. Ele estava hesitante em ir aos túmulos sozinho, mas com Lilith ao seu lado, ele a apresentou aos seus pais. Antes de ir embora, Lilith falou suavemente e expressou sua gratidão a eles, assegurando-lhes que não precisavam se preocupar com Yuri, porque ela estaria lá para cuidar dele. À medida que saíam do bloco central da cidade, ele estava adornado com luzes brilhantes que brilhavam na escuridão do céu, e a neve estava prestes a cair. Yuri estava hipnotizado pela beleza de Lilith, e acabou olhando para ela por muito mais tempo do que esperava. Lilith percebeu seu olhar e ficou confusa, perguntando por que ele estava olhando. Yuri, com sinceridade inabalável, disse a ela: "Eu amo você, Lilith. Cada momento que passo com você me faz feliz." Lilith corou intensamente ao ouvir essa confissão inesperada. Ela pediu para ele esclarecer que tipo de amor ele sentia por ela, expressando sua preocupação de que talvez ela não pudesse responder ao amor dele imediatamente. Em resposta, ela tranquilizou Yuri que enquanto ele continuasse a entender e definir o tipo de amor que sentia por ela estaria ao lado dele durante toda a jornada. Ambos fizeram uma promessa de continuar se amando, e quando a neve começou a cair, eles foram para casa juntos. Isso é tudo para este vídeo. Assista ao vídeo a seguir, e nos vemos no próximo.